Olá, muito boa noite. Esta semana, o ministro da Defesa, Jacques Wagner, esteve no Amazonas, onde visitou algumas unidades do Exército e também um pelotão de fronteira. A visita também foi acompanhada pelo ex-comandante militar da Amazônia, agora novo comandante do Exército, General Vilas Boas, que hoje é o nosso convidado aqui no Band Cidade Entrevista. Muito boa noite, General. Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é nosso. Obrigado. Bom, General, após quase 3 anos à frente do Comando Militar da Amazônia, o senhor no ano passado deixou Manaus, indo para Brasília, para assumir então a chefia do Comando de Operações Terrestres do Exército, o COTER. Porém, no mês passado, o senhor então foi nomeado agora comandante do Exército, mas a sua relação, as suas raízes continuam aqui em Manaus, apesar do senhor ser gaúcho, né? Como você, eu sou gaúcho. Embora continue tomando chimarrão, hoje eu considero Manaus a minha casa. No período que passei por aqui, tive 2 das maiores honrarias que eu já recebi na vida. Fui escolhido cidadão do Amazonas e cidadão de Manaus. E deixei aqui 2 filhas e 3 netos, são manauaras, moram aqui. Então Manaus é minha casa hoje. Tá certo. Bom, antes, quando o senhor era comandante militar da Amazônia, o senhor conheceu bem a realidade aqui da Amazônia. Agora, como comandante do Exército, quais foram os principais desafios que o senhor visualizou enquanto comandante do CMA para as Forças Armadas, no caso do Exército, e agora à frente do Comando do Exército, que benefícios o senhor pretende trazer aqui para a Amazônia? O Exército tem 2 grandes desafios. O primeiro estarmos à altura de sermos o exército de um país como o Brasil, a 8ª economia do mundo, se tornando um protagonista mundial, assumindo naturalmente a liderança na América do Sul, na América Latina, ampliando a sua área de interesse estratégico e pleiteando assento no Conselho de Segurança da ONU. Então tem que ter um exército moderno, com grande capacidade do que a gente chama de projeção de força. Paralelamente, e aí sim voltado para a Amazônia, temos que continuar sendo o Exército única presença, junto com as outras forças, em parte do território e a única ferramenta, muitas vezes, de trazer solução para necessidades básicas da população brasileira. Então essas são as 2 principais vertentes de atuação que nós vamos seguir. Quando se fala em fronteiras, a gente percebe que muitas vezes o Exército é a única presença do Estado em algumas comunidades, Então, assim, o Exército tem vários pelotões de fronteira, hoje atuando aqui no Amazonas. Esse trabalho do Exército, às vezes, vai, então, além do trabalho de proteção das fronteiras, Porque acaba também tendo um trabalho social envolvido. Nós temos 28 pelotões de fronteira ao longo toda a fronteira da Amazônia, inclusive do CMA e do Comando Militar do Norte. E dos propósitos desse pelotão de fronteira é vivificar a fronteira. A nossa presença nessas áreas remotas, ela naturalmente traz um mínimo de infraestrutura, de comunicações, energia, transporte, saúde, educação, cria condições para que a população se assente à volta e comece a desenvolver alguma atividade econômica que lhe dê sustentação e, ao mesmo tempo, nós criamos condições para que outros órgãos de governo venham aí trabalhar e, aos poucos, vamos melhorando essa realidade e temos essa missão consolidada. Por exemplo, nos pelotões de fronteira no Acre, hoje são verdadeiras cidades. E, quer dizer, nós podemos dizer até que ali nós já cumprimos a nossa missão. Um programa criado em 1985, o programa Calha Norte, de certa forma ajuda o Exército a fazer esse trabalho nas fronteiras. É um projeto que não é voltado só para o Exército, Tem uma linha do Exército, mas também tem uma linha voltada aí para as prefeituras, para os governos. Como é que o senhor avalia o programa Calha Norte? Ele vem sendo desenvolvido da forma ideal, como deveria? O programa Calha Norte é um programa de sucesso. Ele foi criado, como você disse, no final da década de 80, foi a criação do Exército. Hoje ele está sobre a gestão do Ministério da Defesa e ele tem 2 vertentes principais. Uma vertente militar, que se propõe a melhorar a infraestrutura das forças naquela região, e ele atende ao Exército, Marinha e Aeronáutica. E a outra é uma vertente civil, que ocupa na ordem de 70% dos recursos do projeto, que
que visa implantar obras de infraestrutura em benefício das populações dessa região. Então o município se cadastra, apresenta um projeto, inclusive o projeto é elaborado sob a orientação do Calhar Norte, é feito o repasse do recurso então para que a obra seja implantada. Esses recursos, na sua opinião, na vertente civil, vêm sendo bem aplicados? Vêm sendo bem aplicados porque eles são muito auditados e a implantação de um projeto se faz por intermédio de fases sucessivas e cada fase só avança mediante a comprovação e comprovação física do que deveria ser feito. Então, ele tem um efeito concreto importante e ajuda muito a esses municípios. Certo. Bom, general, o senhor falou em modernizar o Exército, né? E ao mesmo tempo modernizar exige investimentos. O país vive um momento econômico delicado, onde a ordem é reduzir custos. Para os projetos que devem ser implantados ou já estão em andamento, essa atual situação econômica do Brasil deve influenciar de uma forma negativa ou não? Logicamente que vai influenciar. Uma situação de dificuldades, né? Reajustes se fazem necessários, mas, na verdade, o orçamento não foi aprovado ainda e o governo não definiu o montante dos cortes e dos contingenciamentos. E nós estamos aguardando, então, para fazer um balanço e ver de que forma isso vai afetar os nossos grandes projetos. E o governo está ciente, já levamos a ele os pleitos, nossos pleitos. E o importante é que os projetos não sejam descontinuados, que o mínimo necessário para que o projeto continue em andamento. A gente reduz a velocidade de implantação, mas a ideia é que eles continuem sem perder, sem que haja interrupção. Isso é muito importante. Bom, um deles seria o projeto CISFRON, que é muito importante aí para reforçar o monitoramento das fronteiras no combate do narcotráfico. O CISFRON é um projeto de grande porte, é o principal projeto do Exército, é um projeto dispendioso, 10 bilhões de reais, para ser implantado ao longo de 10 anos. Nós estamos concluindo a primeira fase, que foi uma fase experimental, e por ser experimental, nós escolhemos a região do Mato Grosso, do Centro-Oeste, porque ali a logística é mais favorável enfim, a estarmos fazendo experimentações. Este ano nós concluímos essa fase e no próximo ano daremos início à implantação na Amazônia, começando por Rondônia e pelo Acre, e depois vamos subindo em direção ao norte do país. E o que consiste o CISFRON? De que forma esse projeto vai ser implementado? A nossa fronteira é muito extensa, né? São 17 mil quilômetros. E só na Amazônia são 11 mil quilômetros. E nós entendemos que sem tecnologia seria humanamente impossível nós cumprirmos as missões que a Constituição e a Estratégia Nacional de Defesa nos estabeleceu. Então, basicamente, ele se consiste de uma rede de sensores, de radares, de veículos não tripulados, que no futuro estarão interligados por satélites, para que a gente tenha essa capacidade de dar os alertas em tempo real. E dando o alerta em tempo real, nós temos que ter capacidade também de dar resposta em tempo real. Então, as unidades operacionais também estão previstas de serem equipadas, principalmente com meios de mobilidade. E interligando os sensores com as unidades, nós temos um sistema complexo, bem integrado de comando e controle. E esse projeto envolvendo só o Exército inicialmente ou existe a possibilidade de integração com outras forças? Esse projeto ele é de responsabilidade do Exército. Na sua atuação, ele vai envolver, logicamente, os outros órgãos, todos os órgãos que têm responsabilidade na fronteira. A Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, as secretarias de segurança dos estados, os órgãos de fiscalização ambiental, os órgãos indígenas e federais e dos estados também, a parte de Receita Federal. Então, é o que nós chamamos de operação interagência. E integrarão também essas operações, eventualmente, a Marinha Aeronáutica. Ele, no futuro, deverá estar interligado aos sistemas como o CIVAM, como o sistema de controle do espaço aéreo, da aeronáutica, e o sistema de gestão de vigilância da Amazônia Azul, o SISGAS, que é conduzido paralelamente pela Marinha. E isso tudo deverá ser integrado por meio dos satélites
que são fruto de um projeto em andamento já no Ministério da Defesa. Bastante tecnologia, muita então... tecnologia. Um país com um território grande como o nosso não pode dispensar de tecnologia, porque caso contrário se torna impossível. Não tem efetivo suficiente para estar em cada canto da fronteira. Realmente é impossível. Tá certo, general. A gente vai fazer uma pequena pausa. Você aí de casa não saia daí. O Band Cidade Entrevista deste sábado volta já já. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que hoje recebe o comandante do Exército, General Vilas Boas. General, no bloco anterior, né, nós estávamos falando aí da implantação do projeto Cisfron, tão importante para o combate do narcotráfico aqui nas fronteiras da Amazônia. Pegando como gancho esse assunto, essa semana, por exemplo, a Polícia Civil aqui do Amazonas realizou aí algumas prisões de quadrilhas envolvendo colombianos acusados de tráfico de drogas, né? Com eles foi encontrada aí um tipo de droga, a maconha do tipo skunk, que é uma maconha mais valorizada hoje aí no mercado do entorpecente. A gente sabe que a proximidade, nós somos vizinhos aí da Colômbia, né? As Farc passam por um momento de desfacelamento. Outras vezes que o senhor já esteve aqui conosco, a gente tratou desse assunto. Na época o senhor já falava que ainda não havia uma preocupação de plantios de coca em território brasileiro, porém no ano passado uma própria operação do Exército encontrou plantação de Epadu, que é uma planta que se transforma em cocaína aqui em território amazonense, no interior do Amazonas. Como é que está essa situação da Colômbia? O Exército está mais preocupado com a possibilidade de migração desses ex-guerrilheiros aqui para território brasileiro e uma possível plantação, início, né, de cultivo de coca em território nacional? Na verdade, o problema da coca não advém somente da Colômbia. O Peru e a Bolívia também são grandes produtores. E há uma interligação das estruturas de produção e tráfico dos três países. Com relação à atuação dentro do nosso território, nós temos estado sempre muito vigilantes, muito atentos, e as Farc não cooperaram dentro do território. E temos estado também muito preocupados com a eventualidade de plantio de coca no território nacional. Quando isso acontecer, os problemas serão redobrados, porque se intensifica a atuação de cartéis, há um grande aumento da violência e uma grande capacidade de contaminação das nossas instituições. Então, o ano passado, como você disse, houve uma descoberta de pequeno plantio e não chegava-se de coca propriamente dita, era de Epadu, que tem um índice de alcaloides menor. De qualquer forma, continuamos muito atentos e preocupados com isso. Essa questão do tráfico da droga, ela é muito preocupante. O Brasil ainda não é produtor, esperamos que continue a não sê-lo, mas é corredor de passagem e é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Isso é uma metástase que se alastra e vai corroendo a nossa juventude. E é um problema que tem pouca visibilidade. Então nós temos que estar muito atentos e preocupados com isso. O Exército, ele passou de um tempo atrás, a partir da promulgação de uma lei complementar, Lei 136, a ter atribuição, a ter poder de polícia na faixa de fronteira ao combate aos crimes transnacionais. E o principal é, logicamente, o tráfico de drogas. Então, isso hoje nos diz respeito e estamos muito atentos a isso. Certo. General, poder de polícia nas fronteiras é diferente da atuação do Exército em conflitos, por exemplo. Hoje nós temos a situação de um complexo de favelas no Rio de Janeiro, né, que é ocupado por uma operação do Exército já desde o ano passado. Porém, é uma situação em que o Exército só está lá porque houve uma convocação, né, por parte da Presidência da República. O governo solicitou, foi autorizado, porém é uma operação que vem já se arrastando por muito tempo e a gente sabe que a situação por lá tem ficado mais tensa, muitos conflitos ultimamente entre comunidade e alguns militares. O próprio ministro da Defesa falou da possibilidade então dessa operação seguir pelo menos até junho, mas essa operação ela não está sendo longa demais? Está. Esse tipo de operação, embora eventualmente necessário, não é desejável, principalmente quando ela se sistematiza.
o emprego do Exército nesse tipo de circunstância ele tem que ser episódico e curta duração, porque sempre gera um desgaste. E, em razão disso, já houve um acordo assinado entre o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa e o Governo do Estado. Foi elaborado um planejamento e uma transição de forma que junho deste ano, junho próximo, o Exército já esteja fora e a Polícia do Rio de Janeiro tenha assumido totalmente esses encargos. Isso é importante para nós porque a partir de agora nós temos que estar voltados para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, que vai exigir uma atenção e uma preparação muito intensa da nossa parte. Então precisamos nos desfazer dessa atribuição para estarmos totalmente voltados para as Olimpíadas. A estrutura que deve ser empregada nas Olimpíadas por parte do Exército maior do que foi aplicado na Copa? Muito maior. Embora as Olimpíadas ocorram em uma sede apenas, mas são 47 Copas paralelas, né? Porque são 47 modalidades. Então o Exército deve empregar da ordem de 30 a 40 mil integrantes. Vamos ter que levar gente do Brasil todo para lá. E esse pessoal vai ter que receber uma preparação específica própria para isso. Que precisa ser feita com antecedência. Precisa ser feita com antecedência. Isso incluindo também nas subsedes que devem receber jogos de futebol? Nas subsedes que estão designadas, que é São Paulo, Minas Gerais, eu não me lembro se... Belo Horizonte. Belo Horizonte, Salvador, talvez, e Manaus, né? Manaus está candidata claro, ainda, claro. Né? A definição aí deve sair as unidades do próprio local se encarregarão desse trabalho. Tá certo. Eu gostaria de falar com o senhor agora um pouco sobre essa questão política que o Brasil também vem vivendo, diante da Operação Lava Jato, né, que está investigando aí inúmeros casos de corrupção. E isso também tem provocado aí uma série de especulações. Hoje as redes sociais se tornaram um meio de comunicação muito popular, né? Lógico. E as especulações acontecem. Uma delas tem sido a de uma possível golpe militar de esquerda, né? O que o senhor tem a falar sobre isso? Isso até eu lhe agradeço a oportunidade de tratar desse assunto, porque é totalmente infundado. E não há essa coisa de militar de esquerda, militar de direita. O Exército como instituição e os seus integrantes não têm ideologia, e nem partido político, né? A nossa ideologia é o que está escrito na Constituição, no artigo 142, são instituições nacionais, permanentes, organizadas com base na hierarquia da disciplina, e ali estão relacionadas as missões, com muita precisão, as missões que o Exército deve cumprir. E nós temos um antecedente histórico, que foi o impeachment do presidente Collor, em que as Forças Armadas cumpriram um papel de absoluta neutralidade e qualquer situação, a linha de atuação do Exército é absolutamente apolítica. Mas nós acreditamos que a situação vai continuar com normalidade institucional, sem nenhum problema. Aguardar o resultado apenas, claro, então, das investigações mesmo. É isso mesmo. General, política indigenista, como é que é hoje a relação do Exército com os índios, né? A gente aqui na Amazônia, a maior parte está aqui, né, das terras indígenas. A gente sabe aí que muitos dos pelotões de fronteiras, inclusive, estão convivendo junto com as comunidades indígenas. É uma relação amistosa, Exército e índios? É uma relação historicamente amistosa. Nós podemos remontar ao Marechal Rondon, foi criador do Serviço de Proteção ao Índio e que depois se transformou na FUNAI. Em muitas áreas, o Exército é que proporciona atendimento às populações indígenas, da parte de saúde e atendimento de outras necessidades. Então, nós temos os episódios recentes, por exemplo, com aquele problema que houve no sul do Amazonas, no ano passado, em Humaitá, na Transamazônica, com os índios tenharins. O Exército acabou sendo chamado a pacificar a área exatamente em função da nossa imparcialidade e do excelente relacionamento que nós temos com os índios. Mas, um pouco mais remotamente, tivemos um problema na Raposa Serra do Sol, em que nós não tomamos partido e até os índios nos viam como as pessoas lá dentro da reserva, que não desejavam a demarcação,
viam o Exército como uma esperança ou até uma certeza que não seria feita a demarcação. Então, o nosso relacionamento com os índios é excelente. Nós, por estarmos presentes nessas regiões, conhecemos profundamente a realidade e ficamos preocupados, porque vemos que as reais necessidades dos índios não estão sendo atendidas. Como disse o ex-presidente da FUNAI, o Mércio Meira, ele disse que os índios ficam reféns do discurso das ONG, que muitas vezes falam em nome dos índios, mas na verdade não defendem os verdadeiros interesses dos índios. Nós estivemos acompanhando agora o ministro da Defesa, que foi a São Gabriel da Cachoeira, em Maturacá, que é dentro da área Yanomami, e as lideranças pediram uma audiência com o ministro da Defesa e apresentaram a ele uma série de reivindicações, todas elas no sentido de proporcionar uma melhoria de vida. Pediram energia elétrica, pediram comunicações e a melhora da infraestrutura para que eles possam estudar, possam progredir, possam ter condições alimentares melhores, condições de saúde melhores. E isso foge a esse discurso estereotipado que se faz em nome dos índios. Tá certo. General Vilas Boas, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui conosco e estamos à disposição quando o senhor aí retornar a Manaus. Obrigado. O Exército, em nome do Exército, em nome do CMA, eu que agradeço. E boa sorte lá na sua nova função. Muito obrigado. Boa noite para você aí de casa e a gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade a partir de 6:50 da noite. Um ótimo domingo para você.